Se ninguém votar, não tem carrinho de ouro. Mas também para mostrar aqueles que estão no mercado. Querem resultados? Participem! Muito bem, amigos, damos início nessa oportunidade a mais um Agus Podcast. E desta feita com uma criatura também muito especial, que hoje vai dirimir toda e qualquer dúvida que possa ter quanto às pesquisas do quem é quem no carrinho de ouro da Agus. Um evento importantíssimo, não apenas aqui em Goiás, mas acredito que em todo o Brasil, porque atinge marcas nacionais de uma forma bem intensa. E é isso que conta realmente. Eu estou aqui com o diretor da EPOM, que é o querido amigo professor Roque Toscano. E eu já começo por perguntar o que é na realidade a EPOM. A EPOM é uma empresa de pesquisa, de opinião e mercado, que nós estamos no mercado desde 1986. Portanto, já é um bom tempo, né, nesse caminho, nessa caminhada. 30 anos de pesquisa na área do mercado, na área imobiliária, pesquisas de avaliação, pesquisa de satisfação, avaliação de prefeituras, de governo estadual, federal. Então, a EPOM é uma empresa de pesquisa, né, que realmente está no mercado se fazendo presente para buscar números, buscar informações reais e colocando aí na mão dos clientes. Agora, é muito importante que se possa falar sobre a metodologia empregada pela EPOM, principalmente no que concerne ao nosso carrinho de ouro. Como é feito essa metodologia? O Prêmio Carrinho de Ouro, ele é um prêmio que já tem um nome. Nós sabemos que não é um prêmio de um dia para o outro. Esse prêmio, ele é feito, antigamente era feito para a própria Agus. Depois de um bom tempo, nós começamos a fazer parceria com a Agus. Então, nesta parceria, discute-se a metodologia, discute-se as ferramentas que vão ser utilizadas e, a partir daí, é que nós vamos ouvir os fornecedores e os supermercadistas na busca, né, do resultado final do prêmio. Então, há uma metodologia desenvolvida juntamente com a Agus para que a gente possa, então, buscar os melhores resultados confiáveis. E como é feita, então, essa metodologia? Vamos pegar do ano passado, por exemplo. Como é feita essa metodologia, essa pesquisa? Inicialmente, juntamente com a Agus, desenvolve-se um link, né, para que esse link seja encaminhado aos fornecedores, aos supermercadistas, para que um vote no outro. Então, é supermercado votando em fornecedor, fornecedor votando em supermercado. Então, a partir desse link, a EPOM, então, controla, né, todo o processo que vai chegar aí às votações. E, a partir da votação, faz-se a tabulação e chega-se ao resultado daqueles que serão os vencedores do carrinho de ouro. Então, é um processo em parceria com a Agus. Há um processo interno, né, de pesquisa, levar o conhecimento de todos os mercadistas, fornecedores, mas tudo controlado pela EPOM. Então, a empresa de pesquisa ela tem condição, por esse link, ferramentas para poder controlar a eficiência e a eficácia desses resultados. Isso é muito importante que se diga, porque ao longo desses anos todos, muitos ou poucas criaturas, evidentemente, principalmente aqueles que perderam, o que é normal, né? Eles dizem, mas daí foi marmelada. Então, sobre essa metodologia, não existe condição de fazer qualquer tipo de fraude, principalmente porque é tudo através da internet, né? Tudo. Então, e esse controle, por ferramenta, garante os resultados reais, porque a pessoa vota, né? Os mercadistas votando em fornecedores, fornecedores votando em supermercado,
e esses votos são computados pela internet. Quer dizer, não passa nem pela mão de um pesquisador, ou seja, é uma ferramenta garantida. Portanto, os resultados são resultados reais, mas há muito tempo que a Argos vem fazendo e vem procurando desenvolver a melhor metodologia para chegar realmente a esses resultados confiáveis. Porque aí, uns 20 anos atrás, é que tinha-se mais dificuldade de fazer isso. E que às vezes as pessoas criticavam muito, né? Porque saíam sempre os mesmos vencedores. Mas por que o mesmo arroz cristal, por exemplo, era sempre o maior? Então não adianta. Quer dizer, sempre vai chegar na ponta, porque todos os fornecedores vão lembrar. Então, na verdade, às vezes acontece de alguns supermercados ou fornecedores repetir, porque são grandes no mercado. Então, não é de um dia para o outro que as coisas vão se inverter. Então, por isso, é que às vezes se criticava muito, mas sempre dá o mesmo. Mas o mesmo era grande. Então, não tinha jeito dele não dar. Quer dizer, só se o cara sair do mercado. Então, por quê? Porque quem vota são os fornecedores. Então, eles têm uma relação direta com o supermercado. E o supermercado tem relação direta com os fornecedores. Então, nesta relação é que um vota no outro, elegendo como o melhor, né, qualidade, atendimento. Então, nesse sentido, é que os fornecedores vão sempre indicar os melhores supermercados e vice-versa. Então, no passado, criticava-se um pouco porque as pessoas não entendiam, às vezes, por que se repetia os vencedores. Porque os vencedores eram grandes e não tinha jeito, ninguém ocupava. Né? Era uma Fórmula 1 que o cara estava na frente a quilômetros. Então, isso fazia com que, às vezes, as pessoas lançavam essa dúvida. Mas é uma dúvida que não tem sentido entre nós. E olha, nós vamos para um breve intervalo para que você possa tomar tua aguinha aqui. E sobre o que o professor Roque Toscano acabou de citar, nós vamos bater mais um papinho, com certeza absoluta. Até já. No coração do Brasil, os supermercados movem a economia e fazem parte do dia a dia das famílias goianas. Há mais de 50 anos, a AGOS, Associação Goiana de Supermercados, trabalha para fortalecer o setor, defendendo interesses, promovendo capacitação, conectando empresários e criando oportunidades de crescimento. Nossos associados têm acesso a assessorias, convênios, eventos estratégicos e a Super AGOS, a maior feira supermercadista do Centro-Oeste. Seja um associado AGOS. Venha fortalecer o seu negócio e crescer junto com o setor supermercadista. Muito bem, amigos, estamos de volta com esse nosso AGOS Podcast, focalizando principalmente a metodologia do nosso carrinho de ouro, que é feita através da EPOM. E aqui do meu lado, essa querida criatura que é o professor Roque Toscano. E já que ele falou numa empresa que a gente tem ano após ano, desde o início do carrinho de ouro, levado a essa premiação, por causa principalmente daquilo que é uma marca registrada do atendimento e também da satisfação na entrega dos seus produtos para os supermercadistas do estado de Goiás, principalmente. E essa pesquisa é feita, logicamente, através dessa metodologia. E eu quero citar uma outra empresa também, porque não possa ter concorrência, que é a Coca-Cola. Sim. É o maior refrigerante do mundo. Agora, se tivesse algum problema de relacionamento, de entrega atrasada ou coisa que o vale, logicamente que o supermercadista não ia votar nessa empresa. Né? E tem outros e tantos exemplos que a gente poderia citar, mas nós ficamos apenas nessas duas empresas, porque é muito importante que aquilo que o professor Roque Toscano falou no final do primeiro bloco desse nosso bate-papo totalmente informal, e eu quero que ele diga também qual é a influência que tem, se é que tem, da AGOS nesse ou nessa pesquisa. Não, nós fazemos o trabalho, claro que em parceria com a AGOS, né, solicitados por eles, mas a metodologia, os resultados,
a tabulação dos dados, para chegar aos resultados, isso é de competência única e exclusivamente da EPOM. A EPOM foi feito todo esse trabalho, ao longo do mês de abril agora, começam os links serão encaminhados, né? Aqueles que vão votar, que são os supermercados, os fornecedores, e esses dados, essas votações já vão caindo diretamente na EPOM, nem passa pela Agos. De tal forma que, no final, né, nós fazemos toda a consolidação dos dados, né, e aqueles que alcançarem maior ponto nas votações, esses serão encaminhados para a Agos, as listagens com suas pontuações. De tal maneira que a Agos recebe da EPOM, né, os resultados, mas resultados esses construídos pelos próprios fornecedores e supermercadistas. São eles que votam. A EPOM consolida e a Agos faz a festa, apresenta os resultados e comemora, claro, os melhores do ano anterior. Querendo, na parte final já desse nosso bate-papo, que ele nos informe qual é a data, por exemplo, que inicia-se essa pesquisa e quanto tempo ela vai levar? Nós vamos começar a pesquisa, claro que todos os trabalhos, né, já estamos fazendo, preparando o material, preparando os links, mas a partir do dia 10 de abril, nós queremos já colocar, né, na internet a possibilidade de começar a votação, tanto por parte do supermercado como dos fornecedores. E esse período de votação vai até dia 30 de abril. São 20 dias de votação. Pesquisa que vai ser pesquisa. Que é a votação, supermercado votando em fornecedor, fornecedor votando em supermercado. Então, esse é o processo, né, que nós chamamos da pesquisa de campo, que é a votação. E o resultado, depois, nós apresentaremos a Agos, né, em forma de gráficos, de quais são as pontuações adquiridas por cada formato, por cada segmento. E, posteriormente, no dia 13 de maio, que, se não me falha a memória, se ela não me trai, eu acredito que não, da festa de coroação dos premiados do nosso Carrinho de Ouro 2026, vai ser colocada, evidentemente, toda essa metodologia na própria internet ou não? A metodologia ela costuma ficar disponível na própria Agos, quer dizer, qualquer pessoa pode acessar e saber como que se realiza, né, esse processo de coleta dos dados, esse processo de votação. Isso é público, né? A Agos disponibiliza para qualquer um. E no dia da própria festa também, sempre, já vi você mesmo fazer um resumo pequeno da metodologia utilizada e começa a apresentar os resultados. Resultados estes que a EPOM, então, já fornece a Agos, né, em forma de primeiro, segundo lugar, e os mais votados, né, toda a pontuação. Sempre são os 3 primeiros colocados que a gente, para dar uma sensação a mais naquela nossa festa de premiação, coloca, evidentemente, lá no telão que vai ter, aqui na própria sede da nossa Associação Goiana de Supermercado. E essa festa, gente, é um Oscar do supermercadismo goiano mesmo. E nesse finalzinho a gente só pode agradecer a presença do professor Roque Toscano, da EPOM, e queria que o senhor, então, fizesse as suas palavras finais, o nosso agradecimento pela sua presença nessa oportunidade. Eu é que agradeço, em nome da EPOM, empresa de pesquisa, né, a participação nesse podcast, juntamente com o senhor, que eu sei que é uma figura que está no Carrinho de Ouro, acho que desde quando começou, né? Graças a Deus, são só 44 anos que eu vou completar agora no dia 19 de abril, 44 anos de Agos. 44 anos de Carrinho de Ouro. Não, o Carrinho de Ouro veio depois, né? Bem depois. É. Uns 30 anos. Não, o Carrinho de Ouro... 30ª edição. Quem está aqui assistindo o nosso bate-papo é o querido amigo e é o responsável pelo marketing da nossa Agos, que é o Frederico Fred, querido Fred,
que está também acompanhando esse nosso Argos Podcast. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse momento aí com o senhor, com o Fred, né? E fazendo um convite, né, aos supermercadistas, aos fornecedores que querem resultados, participem. A participação deles é que dá o brilho à festa. Se ninguém votar, não tem carrinho de ouro, porque ninguém vai inventar números. Então, na verdade, por isso que os primeiro, segundo, terceiro, não só para dar um pouco de emoção, né, dar aquele brilho na festa, que eu já participei várias vezes, mas também para mostrar aqueles que estão no mercado, que hoje ele pode estar em terceiro lugar, amanhã pode estar em primeiro. Então, eu acho que o carrinho de ouro é um incentivo à qualidade, ao atendimento, né, tanto do supermercado como fornecedores. Então, levar aí um prêmio, carrinho de ouro, né, é um prêmio pequenininho, mas grande pelo resultado. Porque todos os prêmios são simbólicos. Então, você estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, já é uma posição de muito destaque no carrinho de ouro. Porque você é votado pelas pessoas. E quer dizer, você está em terceiro lugar porque muita gente votou. Exatamente. Você entendeu? Então, é um prêmio que, ali, cada número tem um significado profundo, porque cada número concorre, né, faz com que a pessoa chegue um dia ao ponto mais alto do carrinho de ouro, que é o primeiro lugar, dentro da sua categoria, dentro do seu formato, né? Então, é um prêmio que a gente vê, por exemplo, você vai nos supermercados, vai nesses... A gente sempre vê lá a exposição, né, desse prêmio. É um orgulho. É um orgulho para as pessoas. Pequenininho no tamanho, mas grande, né, em termos de conquista, sucesso, né, quer dizer, supermercados bem-sucedidos, fornecedores bem-sucedidos no mercado, porque é um prêmio fornecido aí por uma associação que está aí, como o senhor falou, há mais de 40 anos no mercado. São 52 anos 52 de Associação anos. Goiana de Supermercados. E nós, a EPOM também, há muito tempo também já está participando desta premiação, fazendo o trabalho de pesquisa, o trabalho de levantamento dos dados para chegar aos resultados, que não é fácil, né? Você conseguir, né, uma metodologia que garanta resultados confiáveis, como nós agora já chegamos. Você foi muito tempo também se esforçando, mudando, adaptando, melhorando, e as ferramentas próprias, né? Então, juntamente com a orientação do Fred e tudo mais, a gente chegou hoje a um resultado que é confiável, é tranquilo, é um resultado que aquele que ganha um carrinho de ouro, ele pode realmente fazer a festa, né, porque ele recebeu aqueles votos, né, dos seus parceiros e tudo mais. Então, é um prêmio, uma metodologia muito interessante, porque as pessoas são interessadas votando nelas mesmas. Então, é o supermercado votando no fornecedor, o fornecedor votando no supermercado, e a computação desses votos é que chega ao primeiro, segundo, terceiro lugar. E parabéns, né, àqueles que estão aí, né, realmente vencendo, que é uma batalha. Mas é uma batalha que vai ser vencida por cada uma dessas empresas e desses supermercados. Né? Cada voto computado nos nossos, né, nas ferramentas eletrônicas é um voto de ouro. Não tem então, as pessoas estão recebendo voto que elas têm no mercado, né, um diferencial. Muito bem. Eu quero reiterar os meus agradecimentos, prometendo voltar com mais um Argos Podcast na próxima semana. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até lá.